Segundo o estudo Desenvolvimento Psicomotor da Criança Moçambicana em Idade Pré-Escolar em Contexto Rural com enfoque no Chibuto, uma revisão narrativa da literatura. A uva do menino bonito é deliciosa, é deliciosa. A uva do menino bonito é deliciosa, é deliciosa. A uva do menino bonito. Em 2016, a DW News noticiava que em Moçambique apenas 4% das crianças com menos de 5 anos têm acesso à educação de infância, apesar do esforço recente do Estado que incluiu este nível de aprendizagem no Programa Nacional de Cooperação para o período 2017-2020. A percentagem de crianças que frequentam a educação pré-escolar localiza-se nas zonas urbanas e periurbanas. A urgência em combater a carência de educação de infância nas comunidades rurais em Moçambique tem sido uma preocupação que tem reunido vários atores, entre eles organizações da sociedade civil. As crianças que têm acesso à educação pré-escolar têm mais 21 pontos percentuais de probabilidade de serem matriculadas na escola primária, mais 14,9 pontos percentuais de probabilidade de se matricularem com a idade adequada e têm a pontuação cognitiva e a comunicação mais elevadas no primeiro ano escolar em Moçambique. A AIDI Global, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento portuguesa, com larga experiência de intervenção nas comunidades rurais, nomeadamente na área da promoção da leitura e bibliotecas, está a implementar um projeto piloto que visa colmatar a carência de respostas locais de educação de infância pela implementação de um modelo de educação itinerante para a primeira infância a ser desenvolvido em comunidades rurais do distrito do Chibuto, província de Gaza. O projeto Piloto Educadores em Movimento, uma educação itinerante para a primeira infância, propõe respostas locais e sustentáveis em consonância com as políticas governamentais para esta área educativa. A mais-valia da intervenção assenta na utilização de espaços abertos nas comunidades para a execução das atividades, na elaboração de recursos pedagógicos acessíveis a partir de materiais naturais locais e na formação de pessoas da comunidade para adquirirem conhecimentos e competências em educação de infância. Os espaços que recriam jardins de infância, habitualmente chamados de escolinhas, são espaços informais nas comunidades, localizados debaixo de uma frondosa árvore, mas organizados para terem o cantinho da leitura, o cantinho da brincadeira, o cantinho do descanso, o cantinho do trabalho cooperativo. A capacitação das mulheres das comunidades, neste modelo designadas por educadoras em movimento, é fundamental para assegurar as atividades de educação de infância itinerante. A decisão de promoção destas ações formativas responde a uma necessidade local, a ausência de recursos humanos capacitados para trabalharem na área do desenvolvimento da primeira infância. A capacitação das educadoras é assumida pelas autoridades locais, como a Direção Provincial do Género, Criança e Ação Social, o Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia e o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social. Autoridades que também asseguram a monitorização e supervisionam as atividades de educação de infância. O percurso formativo das educadoras em movimento iniciou-se em 2019 com 23 mulheres que frequentaram uma capacitação com um total de 120 horas. Os conteúdos abordados em sessões teórico-práticas foram: direitos das crianças, violação dos direitos,
visão do adulto sobre a criança, objetivos da escolinha comunitária, abertura e seu funcionamento, regime e funcionamento da escolinha, ingresso das crianças nas escolinhas comunitárias, o programa de atividades, sustentabilidade da escolinha comunitária, requisitos para a admissão do animador ou, neste caso, da educadora em movimento, órgão de gestão da escolinha comunitária, a coordenação da escolinha comunitária, a composição técnica do Conselho de Gestão Comunitária, planificação de atividades, intencionalidade educativa das atividades e o envolvimento nas escolinhas dos pais e encarregados de educação das crianças dos 4 aos 6 anos. A parte teórica da capacitação terminou com uma visita ao Jardim Infantil Nossa Senhora da Boa Nova e ainda ao Centro de Infância do Centro Comunitário do Chimundo, com o objetivo de integrar o aprendido na sala, colocando-o em prática. Ainda neste contexto, houve recolha de algumas brincadeiras e brinquedos, o que despoltou uma conversa sobre jogos tradicionais e brinquedos artesanais. Começou-se pela recolha junto dos vários elementos da formação. Um diálogo muito interessante do ponto de vista da memória e de como ela se abre quando estamos disponíveis. E este foi o mote para abordar e aprofundar uma outra área do desenvolvimento da primeira infância, os recursos pedagógicos. As formandas foram convidadas a agruparem-se, a escolher um brinquedo, a descrever o tipo de brinquedo ou ferramenta, os objetivos, a forma de construção e os materiais necessários. No fundo, uma ficha técnica. No final de cada grupo ter apresentado a sua proposta de materiais a construir, num diálogo aberto e em grande grupo, foi sendo discutido e verificado que há materiais que faz sentido todos os grupos terem à disposição, tais como uma caixa de letras, uma fila numérica e alguns instrumentos musicais. Reutilizar foi palavra-chave na construção dos recursos. Na elaboração dos recursos é de realçar a importância das mamanas, forma carinhosa de se tratar as mulheres mais velhas, que foram fundamentais em todo o processo de construção. Foram elas que ensinaram a bordar e a utilizar a máquina de costura. Foram elas que partilharam contos escutados na sua infância e foram as mais entusiastas e motivadoras nos grupos. Era uma vez uma impala convidou o coelho para ir fazer no bolo. E enquanto a impala não tinha dinheiro, roubou os coelhinhos do coelho para ir lá. Estes recursos pedagógicos são parte integrante de um outro recurso conceptualizado. Trata-se da bibliotchova. Este recurso pedagógico foi criado em 2010 pela ID Global no contexto do programa Passaporte para a Leitura, cujo conceito passa por transformar um tchova numa biblioteca móvel, respondendo a uma outra necessidade, a inexistência de bibliotecas escolares. A partir desta capacitação, foram escolhidas 10 educadoras em movimento, selecionadas segundo critérios como o domínio da língua portuguesa, dinamismo, criatividade, interação com as crianças, interação com a comunidade, responsabilidade, iniciativa própria e à vontade em se expressar. Sim, gostei dessa formação. Porque aprendi muitas coisas. E tenho colegas de Maivene que nem conhecia que aqui era Maivene, aonde só conhecia a minha localidade, que era Malheiro, só. Eu não sabia de ginástica matinal, nem de hora do círculo. E aqui também aprendi o desenvolvimento da criança. A importância dessa capacitação é de ajudar as nossas comunidades e das pessoas que não têm condição para levar as crianças para a escolinha. A educação, para mim,
é educar a criança, para o seu futuro. Vai para a escola, Para além da capacitação inicial, as educadoras em movimento tiveram a oportunidade de participar em 16 oficinas pedagógicas. Estas oficinas foram uma resposta para manter o grupo das educadoras de infância unidas e motivadas enquanto as escolinhas não reabrem. Todo este percurso formativo leva-nos a concluir que a estratégia de seleção das educadoras em movimento, quer inicialmente pelos conselhos de gestão comunitária, quer posteriormente pelos formadores, permitiu reunir um grupo de mulheres que até então não perspectivavam ser educadoras, criando-lhes uma oferta profissional. Para além disso, a formação tem sido também a oportunidade para mobilizar as entidades estatais a nível regional e local, em conjunto com os responsáveis tradicionais do Chibuto. cabeça. Chuta a bola, chuta. 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 E, por fim, esta formação localizada e adaptada aos contextos assume relevo no quadro de um modelo de jardim de infância rural, alternativo ao jardim de infância estrangeiro, para grande parte das comunidades moçambicanas que dele não têm acesso ou não se apropriam. Temos quantas orelhas? Duas orelhas. Uma orelha está do lado esquerdo e a outra orelha do lado direito. Vamos ver. O rei manda tocar na cabeça. O rei manda tocar na cabeça. O rei manda tocar nas orelhas. O rei manda tocar nas orelhas. O rei manda tocar na testa. O rei manda tocar na testa. O rei manda tocar no nariz. O rei manda tocar no nariz. O rei manda tocar no peito. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano. Meus antepassados todos nasceram aqui.